Bom, o que nós vamos fazer agora é um recurso que eu mostrei para vocês que a gente ia ver nesse curso, que é o teste de mesa. Deixa eu ver onde é que eu comentei sobre o teste de mesa aqui, ó, em ferramentas, teste de mesa. O teste de mesa tem muito a ver com memória, ok? Então, o que é o teste de mesa? O teste de mesa é uma forma de você avaliar o comportamento de um programa sem ter um computador, tendo apenas o código. Então, vou mostrar para vocês como se faz o teste de mesa. Vamos começar com esses exemplos simples e conforme os exemplos forem ficando mais complexos, vocês vão ver que o teste de mesa se torna também, vamos chamar assim, complexo e um pouco mais chato. Nem todo mundo gosta de fazer teste de mesa, mas há momentos que um software se torna tão complexo e ele está com algum problema e você não consegue identificar o problema. E uma maneira de você poder identificar o problema é fazendo o teste de mesa. Aí não tem como fugir. Mas vamos lá. Vamos fazer o teste de mesa do primeiro programa, que é o cálculo do quadrado. Então, o teste de mesa, como eu estava dizendo, ele tem a ver com memória. Então, funciona assim. A gente já viu que, na sequência, um programa sempre começa de cima para baixo. Então, eu venho aqui, ó, primeira linha. O computador vai olhar e fala assim, olha, eu não tenho que fazer nada, porque essa linha é apenas um comentário, ela começa com sustenido. Passa para a segunda linha. Essa segunda linha, ele é um comando puts, é um comando que envia uma informação para a tela. E é uma informação fixa, é uma informação que está todinha entre aspas, então ele simplesmente vai pegar essa informação e vai colocar na tela. Tem gente que gosta de fazer o teste de mesa colocando também a informação que vai aparecer na tela. Tá? Vamos fazer isso para que vocês tenham uma noção de como funciona. Então, eu tenho o teste de mesa e tenho a tela. Então, se eu encontrei aqui o comando puts, o que vai acontecer na tela? Ele vai escrever aquela informação. Este programa calcula a área do quadrado de lado igual a 3. Então, a nossa tela vai ficar assim. Quando ele termina nessa linha, a nossa tela tem que estar exatamente assim. Aí passa para o próximo comando. Esse comando é um comando de atribuição. O comando de atribuição, ele trabalha com memória. Então, quando eu ver um comando de atribuição, o que acontece na memória do computador? Ele vai criar aqui uma tabela, né? A gente deve enxergar a memória do computador como se fosse uma tabela. Então, ele vai criar na tabela o nome de uma variável chamada lado e vai atribuir a ela o valor 3. Só isso. Então, essa variável lado, ela já passa a existir na memória do computador. E ela tem o valor 3. Terminou isso, ele vai passar para a linha de baixo. O que a linha de baixo faz? Vai criar uma variável na memória do computador chamada área. Então ele vem aqui, ó, uma tabelinha, vai criar uma outra área de memória com o nome de área. E qual o valor que ele vai colocar aqui dentro? O resultado dessa expressão, do que está aqui do lado direito do igual. Então, quando o computador vai olhar assim, um sinal de atribuição, que é o sinal de igual, que vai atribuir o resultado que está do lado direito à variável que está do lado esquerdo, ele faz o seguinte, lado. Quem é lado? Né? Ou qual o valor de lado? O computador, ele não olha para a linha de cima, não. Tá? Isso é muito importante. O computador não sobe as linhas, ele sempre executa de cima para baixo. Então, se ele já passou por aqui, já era, ele não volta. Se ele está aqui e ele quer saber o valor de lado, o único lugar que o computador tem acesso é a memória. Então, o computador vem aqui, qual o valor de lado? Ele vai lá na memória e consulta na tabela dele. Lado, né, aqui, ó, está valendo 3. Então, o que ele faz? Ele vem aqui, substitui internamente isso aqui por 3. Aí ele pega a próxima informação, vezes lado. Lado. Tem lado na memória? Tem. Lado está valendo 3.
Então, ele vem aqui e substitui por 3. Internamente. Né? Aqui eu estou fazendo o papel do computador. Aí ele faz o cálculo. Depois ele substitui todas as variáveis. Ele vem aqui 3 vezes 3, 9, e atribui o resultado final à área. Então, ele vai lá na memória e fala assim, olha, agora a área está valendo 9. Terminou isso, ele passa para a linha de baixo. A linha de baixo, qual é o comando? Puts. Puts, a gente sabe que é um comando que coloca uma informação na tela. Então, eu vou aqui para a tela e vou colocar a informação que ele vai escrever. A área é de... Agora, o que acontece? Eu estou pegando o valor da área. Qual o valor da área? Eu olho aqui para cima? Não. Eu tenho que olhar aqui, ó, sempre o teste de mesa. O teste de mesa sempre vai estar atualizado com o último valor que a variável está armazenando. E é essa informação que eu devo pegar, não a informação daqui, que eu olhar aqui para cima do programa. Se eu fizer isso, eu posso cometer erros quando o programa for um pouco mais complexo. Então, toda vez que eu olhar uma variável e eu estiver fazendo um teste de mesa, eu devo pegar o valor que está no teste de mesa. Então, o valor da área é 9. 9 é um número, eu converto ele para string, para que não dê erro nessa soma de strings. Então, ele vem aqui e escreve 9. E o programa finaliza. Então, o programa finaliza com a tela desse jeito e com a memória durante a execução dessa forma. Lado assumiu o valor 3, área assumiu o valor 9 e ponto final. Relembrando aqui nosso programa, Ruby, esse aqui é do quadrado. Observe, olha o resultado. A tela, igualzinho à tela que eu fiz aqui no teste de mesa. Então, através do teste de mesa, eu não preciso do computador para saber o resultado. Eu consigo executar ele manualmente e saber o resultado que vai dar. Vamos partir para o próximo. Deixa eu voltar aqui a operação. E a gente vai fazer o do triângulo. Então, quadrado resolvido. Vou pegar aqui triângulo. Mesma coisa. Eu não vou precisar do computador. Quando eu for iniciar ou refazer o teste de mesa, eu apago toda a memória, porque toda vez que você inicializa o programa, a memória, de certa forma, vem vazia. Tá certo? E a tela também. Então, eu vou começar meu programa. Primeiro, o computador vem na primeira linha. Lembra? Sequência sempre de cima para baixo. A primeira linha, ele tem que fazer alguma coisa? Não, porque essa linha é um comentário, essa linha começa com sustenido. Então, o computador não coloca nada na memória e nem nada na tela. Segundo comando, puts. Puts eu já sei. Opa, esse comando coloca uma informação na tela. Então, ele vai colocar qual a informação? Essa string aqui na tela. Então, ele vai lá na tela, no primeiro local disponível e coloca essa informação. Terminou? Passa para a linha de baixo. É uma linha em branco, a gente sabe que não faz nada. Aí ele passa para essa linha. Aqui é uma atribuição. A atribuição, ela sempre acontece, né, da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, eu vou pegar o valor 5 e vou atribuir a variável base. E o que o computador faz quando ele encontra uma atribuição? Ele cria na memória uma área com o nome de base e atribui o valor 5. Tá lá, só isso. E já está na memória. O computador já conhece o valor da variável base e já sabe que existe uma variável chamada base. Próxima linha, ele passa para baixo. Linha em branco, não tem que fazer nada. Próxima, ele encontra uma outra atribuição. Lembra? A atribuição é sempre da esquerda para a direita. Então, ele vai pegar o valor 3 e atribuir a variável chamada altura. Então, ele vai lá na tabelinha da memória,
vai criar uma região lá chamada altura e vai colocar lá o valor 3. Terminou? Terminou. Passa para a linha de baixo, uma linha em branco. Passa para a linha de baixo. Olha, aqui tem uma nova atribuição, um sinal de igual. Então eu sei que eu tenho que resolver o que está do lado esquerdo e o resultado do lado direito e o resultado passar para o lado esquerdo. Então, aqui ele vai criar uma variável chamada área. Vou lá na memória, tem uma região com o nome de área, e qual o resultado que vai estar aqui? Então, o que o computador vai fazer? Base. Eu conheço o valor de base? Sim, eu sei que é 5. Não, você não pode vir pegar o 5 daqui. Você tem que pegar o 5, tá certo? Daqui, ó. O correto é sempre pegar os valores, as variáveis que estão no teste de mesa e não aqui em cima. Então, vamos lá. Base está valendo 5. Então, o computador internamente ele vai substituir aqui por 5. A altura está valendo 3. Ele substitui aqui por 3. E aí ele efetua o cálculo. Como no caso da multiplicação e divisão a ordem não faz diferença, então eu vou pegar 5 vezes 3, 15, dividido por 2, 7,5. Vou pegar o resultado, que é 7,5, e atribuir a área. Então o computador vem aqui e vai falar assim, olha, a área está valendo 7,5. Terminou a expressão? Terminou. Ele passa para a linha de baixo, que é uma linha em branco, não faz nada. Passa para a linha de baixo, que é um puts, a gente sabe que vai colocar uma informação na tela, a informação que está entre aspas, que é essa informação aqui, e a gente já vem e já coloca ela aqui na tela, e ele vai adicionar agora o valor da variável área. Então, qual o valor da variável área? Lembre-se, eu tenho que sempre buscar o valor aqui, ó, no teste de mesa, porque tanto que aqui eu não tenho. Então, por isso que a gente busca aqui, ó, no teste de mesa. O teste de mesa tem os valores atuais das variáveis. Então, a área está valendo 7,5. Como isso é um número e isso aqui é uma string, e eu estou fazendo uma soma, eu tenho que converter para string esse número. Então, ele vai fazer a conversão de 7,5 para string e vai imprimir na tela. Então, ele vai pegar essa mensagem e colocar o resultado da área ali, 7,5. Terminou de fazer isso? Terminou. Tem mais alguma coisa para executar? Não. O programa finaliza. Então, esse é o resultado final do programa. Vamos testar e comparar com o nosso teste de mesa. Esse aqui é o do triângulo. Então, Ruby, triângulo. Observe. Compara aqui a tela. Esse programa calcula a área de um triângulo. Esse programa calcula a área de um triângulo. A área do triângulo de base 5 e a altura 3 é de 7. Opa! Eu acho que eu que vacilei agora, hein? 15 dividido por 2 deu 7. Ele arredondou aqui. Por que que ele arredondou? É uma pergunta, deixa eu ver aqui. Algumas linguagens de programação têm essa característica, né, de fazer, às vezes, algum arredondamento, porque a gente não sabe com que tipo de número ele está trabalhando. Então, eu vou meio que forçar aqui que o número seja um número com casas decimais, para ver se isso vai resolver o problema aqui. Então, eu estou colocando casas decimais, salvando aqui e vou mandar fazer o cálculo de novo. Ó, aí colocou 7,5. Então, quando eu não coloquei casas decimais, ele assumiu que era número, né? Mas ele está falando assim, está trabalhando com número, mas como não tem casas decimais, são números inteiros. Então, ele faz todo o cálculo com o número inteiro. Então, 15, né, que deu o resultado aqui, dividido por 2, dá 7,5. Só que o inteiro disso é apenas o 7, por isso que ele imprimiu o 7. Então, uma forma de eu forçar ele a trabalhar e fazer o cálculo com casas decimais é isso. Eu digo que toda informação, né, agora possui casas decimais, mesmo sendo zero. Então, ele fala assim, olha, como tem casas decimais, então ele quer um resultado com casas decimais.
e aí ele não faz o arredondamento. E essa é a explicação do porquê deu 7 não 7,5, mas agora 7,5, o resultado, que o que importa aqui no assunto agora é o teste de mesa, funcionando direitinho. Próximo que a gente vai fazer agora é o teste de mesa do círculo. Então, teste de mesa do círculo. A gente faz o quê? Quando inicia um teste de mesa, a gente apaga toda a memória e a tela também começa sempre limpinha para a gente. Então, tendo aqui o programa, a gente vai lá. Primeira linha. Não faz nada porque é um comentário. Então, não põe nada na memória nem na tela. Segunda linha. Segunda linha é um puts. O puts coloca uma informação na tela. Então, ele vai pegar essa informação e vai colocar na tela do computador. Ok, mais alguma coisa para fazer aqui? Não, passa para a linha de baixo. É em branco, pula para a linha de baixo. Aqui é um sinal de atribuição. Então, ele pega o valor que está do lado direito e atribui ao valor do lado esquerdo. Então, nesse caso, uma atribuição, ele trabalha com a memória. Ele vai lá, cria uma área chamada raio e atribui o valor 5. Mais alguma coisa para fazer? Não. Passa para a linha de baixo, uma linha em branco, não faz nada. Vem aqui, mesma coisa. Vai pegar o valor de 3.14 do lado direito e atribuir a uma variável chamada π. Então, ele vai lá na memória, cria uma variável chamada π e atribui o valor de 3.14. Terminou? Ele passa para a linha de baixo, não faz nada. Vem aqui, vamos calcular agora a área, né, baseado nessas memórias, nessas variáveis. Então, π, qual o valor de π? Lembra-se? O computador ele vai lá na memória buscar o valor de π, 3.14. Se ele precisar do valor do raio, ele vai lá na memória e também pega o valor do raio. Então, aqui, o valor de π é o 3.14. O valor do raio é 5. E como é raio ao quadrado, eu multiplico também por 5. Então, fazendo este cálculo aqui, vamos pegar a calculadora aqui, né? 3.14 vezes 5 vezes 5, 78.5. Então, o resultado 78.5 vai colocar na variável área. Então, ele vem aqui, área, vai assumir o valor de 78.5. Certo? E aí, terminando isso, ele passa para a linha de baixo, não faz nada. Vem na linha de baixo e encontra um puts. A gente sabe que vai colocar uma informação na tela. Vai pegar, então, essa string fixa. Vai colocar aqui na tela. E vai pegar o valor da área. Qual o valor da área? 78.5. E vai converter para string para poder não dar erro quando eu estou somando string com string. Então, ele vai colocar aqui 78.5. Vamos conferir para ver se é isso mesmo. Ruby, círculo. Olha lá, 78.5. Aí a pergunta, por que aqui ele já colocou o valor com casas decimais? Porque o π já tinha casas decimais. Então, ele assume que todos os cálculos vão ser com casas decimais. Por isso que a gente não precisou e não teve o mesmo problema do cálculo da área do triângulo. Tá certo? Aqui ele já pegou e já sabia que o resultado iria dar casas decimais. Ele não trabalhou com números inteiros. Todos os números aqui internamente ele trabalhou com números reais. Terminou de fazer isso, acabou o programa, finalizou. Vamos conferir aqui a tela. Tela igualzinha. Certo? É assim que a gente faz o teste de mesa de um programa, caso a gente precise. Ou seja, simplesmente olhando linha a linha, uma de cada vez, sempre de cima para baixo, eu consigo saber qual o resultado de um programa sem precisar executá-lo, sabendo fazer o teste de mesa. Teste de mesa é uma ferramenta indispensável para quem quer aprender a programar. Até o próximo vídeo.